Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um bloco do nosso módulo de número 4 sobre o tema das licitações. Vamos aqui? O tema desse bloco agora é procedimentos especiais. Vamos lá aqui, ó. Quando nós falamos em processo ou procedimento na nova lei de licitação, a gente tem, o processo comum, que está lá no artigo 17 e o 29, processo comum esse, que se aplica ao pregão e à concorrência. Você acabou de ver comigo, acabamos de encerrar. Depois a gente tem o processo especial, está previsto lá no artigo 32 e se aplica à modalidade de diálogo competitivo. Vimos também. Depois a gente tem o procedimento ou processo próprio, que aí, se aplica ao pregão aí, ó. Se aplica ao leilão e ao concurso. Naquilo que interessa, você já viu comigo. O que interessa? Cabimento, conceito e prazo. Você já viu comigo. Tem o procedimento ou processos auxiliares, que está aqui, ó, no artigo 78 em diante. Você vai estudar comigo agora. E no próximo tópico, nós vamos ver o procedimento de contratação direta, Procedimento para a administração dizer que uma licitação é inexigível, dispensada ou dispensável. Olha aqui, ó, o processo comum, você acabou de ver comigo, que é o processo do pregão da concorrência. Vimos lá no meio do módulo o processo especial, do diálogo competitivo. Comum é do pregão e da concorrência, acabamos de ver. O especial é do diálogo competitivo. Vimos lá no meio do módulo, quando estudamos a modalidade do diálogo competitivo. No meio do módulo também vimos o que interessa do procedimento próprio, que é o procedimento do leilão e do concurso. Vamos ver agora os procedimentos auxiliares, para no próximo bloco estudarmos o procedimento de contratação direta. Legal? Vamos começar? Vamos começar. Olha aqui, procedimentos auxiliares. Pessoal, na forma do artigo 78 da nova lei de licitação, procedimentos especiais são 1. Credenciamento. 2. Pré-qualificação. 3. Procedimento de manifestação de interesse. 4. Sistema de registro de preço. E 5. Registro cadastral. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar cada um desses procedimentos agora em separado. Tá bom? Tá bom. Eu queria antes começar a estudar com vocês o credenciamento, que é o primeiro processo, o primeiro procedimento especial, afirmar que todos os procedimentos auxiliares, eles serão definidos, serão tratados em regulamento. Ou seja, vai precisar de um decreto regulamentar para poder regulamentar eles. Legal? Então, calma que a gente aqui vai ver o que está na lei de licitação. Não vai dar para aprofundar muito, porque senão teria que pegar. E se já existem, os decretos regulamentares sobre cada um dos procedimentos auxiliares. Perfeito? Perfeito. E de cada ente federativo. Não dá. Vamos ver o que está na lei de licitação. Depois, temos que saber que o processo de pré-qualificação e o procedimento de manifestação de interesse seguirá o mesmo procedimento das licitações. Basicamente, está dizendo aqui que seguirá o procedimento comum, básico ali, o procedimento comum da concorrência do pregão, tá bom?
Vamos começar então com o primeiro procedimento especial, né, que é o credenciamento. Professor, onde é que eu tenho o conceito de credenciamento? A primeira espécie de procedimento especial. O conceito de credenciamento está lá no artigo 6º, inciso 43 da nova lei de licitação. Diz que credenciamento é um processo administrativo e um processo administrativo auxiliar, né, de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocado. Ou seja, é um cadastro em que a administração pública tem ali, né, empresas cadastradas e quando ela precisar, ela chama. Eu só tenho que entender isso daqui, ó. Isso aqui tem que estar claro para mim, vou até aumentar. O credenciamento, ao mesmo tempo que ele é um procedimento especial, ele dá causa à licitação inexigível. Você já viu isso comigo? Isso aqui está no artigo 74 da nova lei de licitação. Então, ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que o credenciamento, ele é um procedimento especial, ele ao mesmo tempo é causa de licitação inexigível. Perfeito? Credenciamento, você acabou de ver comigo. Processo administrativo auxiliar de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados para prestar serviço ou para fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto, ou seja, para cumprir o contrato, quando for chamado, quando for convocado. Procedimento de credenciamento. Legal? Legal. Depois do credenciamento, eu tenho o procedimento de pré-qualificação. O que seria pré-qualificação? Está lá no artigo 6º, inciso 44 da nova lei de licitação. Pré-qualificação é um procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação. Lembra que eu te falei, né, que a habilitação ela é feita por documentos? Isso aqui, gente, é um saco. Todas as vezes que a empresa licitar, tem que apresentar documentos. Por que não faz uma pré-qualificação? Para que a empresa já tenha ali uma condição de qualificada, de habilitada. Legal? A análise de condições de habilitação, total ou parcial, dois interessados ou do objeto. Legal? Ou seja, a pré-qualificação, na verdade, é um procedimento para analisar as condições de habilitação, seja de forma total ou de forma parcial. Perfeito? Professor, o que é o procedimento de manifestação de interesse? É onde a administração poderá solicitar, né, a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, PMI, a ser iniciado com a publicação do edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com a questão de relevância pública na forma do regulamento. Só tem que ter cuidado, né? Porque na hora H eu tenho que lembrar dessas palavrinhas aqui na prova, né? Então esse procedimento de manifestação de interesse, né? A administração vai convocar sujeitos, né, que queiram, né, participar de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras. Soluções inovadoras que façam o quê? Que contribuam com a questão, com questões, né, de relevância na forma do regulamento. Ou seja, a administração tem uma questão de relevância pública, ela quer buscar soluções e ela faz um procedimento para ver quem quer colaborar com isso. Depois eu tenho o sistema de registro de preços. Disparado é o que mais cai em prova, tá? Artigo 6º, inciso 45 da nova lei de licitação.
conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou de licitação, nas modalidades de pregão ou de concorrência. Cai pra caramba, né? O sistema de registro de preço é um procedimento que ou não vai haver licitação, ou se houver licitação, ou vai ser concorrência, ou vai ser pregão. Legal? Se for, duas modalidades. Deixa eu trocar aqui a canetinha, ó. De registro formal de preços relativo à prestação de serviços, a obras e aquisição e alocação de bens para contratações futuras. É isso aqui que você tem que saber, ó. O sistema de registro de preço é um procedimento auxiliar que vai dispensar licitação ou vai fazer licitação, se fizer nas modalidades de concorrência ou de pregão. Nesse procedimento auxiliar chamado de sistema de registro de preço, haverá o registro formal de preço, ou de preços. Com esse registro formal de preço, é relativo ao quê? A prestação de serviços, a obra e a aquisição ou alocação de bens. Só que isso tudo, gente, é para contratações futuras. Eu costumo falar que o sistema de registro de preço é quando a gente vai no shopping só para dar uma olhadinha. A gente vai, eu sou assim, pesquiso, daqui a 2 meses eu vou lá e compro. Olho na internet, vejo em site de compra de usados, vejo sistema de valorização. Só depois de lá, 2, 3 meses eu compro. Isso daí, na administração pública, nós chamamos de sistema de registro de preço. Ou seja, a administração pública ela quer ter em mãos uma tabela de preço chamada de ata, onde ela vai ter os melhores fornecedores para uma contratação futura. Lembrando que para ter esse sistema de registro de preço, a administração pública pode não licitar, legal? Ou ela pode fazer uma concorrência ou um pregão. Legal? Olha aqui. No procedimento auxiliar de sistema de registro de preço, é necessário dominarmos algumas nomenclaturas. E certamente são nomenclaturas que você que está estudando, você já deve ter visto em provas ou questões que você está aí resolvendo em casa. Quais são essas nomenclaturas? Vamos lá? Primeira nomenclatura, a ata do registro de preço. Documento vinculativo e obrigacional, com características de compromisso, ou seja, a empresa que oferece a proposta, e a administração está pesquisando o preço, e a proposta dessa empresa vai para dentro da ata, a empresa depois não pode falar que não sabia. Ela participou, ela mandou o preço, ela sabe que esse preço vai para dentro de uma ata, ou seja, esse preço é vinculativo, a proposta, o preço oferecido pela empresa é vinculativo obrigacional e é um compromisso que a empresa está fazendo, para quê? Para que se houver, ela atenda à contratação futura. Então, por exemplo, a União fez um sistema de registro de preço, de papelaria, material de escritório. E aí foi feita uma ata, e de várias empresas, eu tenho a empresa XY. Essa empresa XY falou que vende a folha de papel ofício, tamanho A4, a R$10 a resma, com 500 folhas, caso a União compre 1.000 resmas. A União ligou, ou mandou um ofício lá, cumpriu o procedimento previsto em regulamento, chamando a empresa XY para poder vender as folhas. A empresa XY falou assim, eu falei que era R$10? Não é 10 não, é 20. Meu irmão, prepara, vai ser sancionada. Porque, na verdade, quando essa empresa falou que vende a folha a 10, ela está se comprometendo com uma contratação futura. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde, a administração pode chamar para querer comprar folha a 10 conto.
Se ela falar que não é 10, é 20, ela está arrumando problema. Legal? Legal. Aqui, ó. Vou dar de cor aqui. No qual serão registrados o objeto. Qual o objeto aqui? Venda de folha. O preço, qual é o preço? R$10. Os fornecedores, a empresa XY e as concorrentes dela. Os órgãos participantes. As condições a serem praticadas conforme disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que esses preços que a administração pública está pesquisando, esses preços, eles estarão dentro de um documento chamado Ata de Registro de Preço. Tá bom. Feita a ata, aí eu tenho que saber que existem órgãos ou entidades gerenciadoras. O que é o órgão ou a entidade gerenciadora? É o órgão ou a entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preço e pelo gerenciamento da ata de registro. A União. Aqui, ó. A União foi responsável pelo procedimento que recolheu os preços e gerou a ata, e ela é que vai gerenciar a ata. Ou seja, a entidade ou órgão gerenciador, ele tem dois papéis fundamentais. Qual é o primeiro? Responsável pela condução do procedimento de registro de preço, legal? E é responsável pelo gerenciamento da ata. Então, o órgão gerenciador, ele tem duas atividades. Qual é a primeira? O procedimento, e o segundo, gerenciar a ata. Ou seja, tomar conta da ata. Uma linguagem bem clara. Perfeito? Aí eu tenho o órgão ou a entidade participante. O órgão ou a entidade participante é um órgão ou entidade da administração pública que participa do procedimento, dos procedimentos iniciais de contratação e integra a ata. Só que olha para cá, o órgão participante, ele participou dos procedimentos e integra a ata. Só que ele não é responsável pelo procedimento e nem vai gerenciar a ata. Porque aquele que é responsável pelo procedimento e gerencia a ata, ele é entidade gerenciadora. Legal? Legal. Então olha aqui, ó, são os que mais caem em prova, né? Se eu quiser diferenciar, ó, o órgão ou entidade gerenciadora, aqui, ó, responsável pelo procedimento. Procedimento de quê? Registro de preços. E vai gerenciar a ata. Qual ata? A ata de registro de preço. Já o órgão ou entidade participante, deixa eu botar um pouquinho mais para cima, ó. Ele participa de quê? Dos procedimentos iniciais. Epa, peraí que borrou. Participa dos procedimentos iniciais. Não é isso? E além de participar dos procedimentos iniciais, ele integra a ata. Só que, meu amigo, o órgão ou a entidade participante não é responsável pelo procedimento e nem gerencia a ata. Ele só participa e integra a ata. Legal? Perfeito. E aí, passado, né, a ideia, né, do órgão gerenciador e do órgão participante, eu tenho o órgão e a entidade não participante. Né? O órgão e a entidade não participante é o órgão ou a entidade da administração pública
que não participa dos procedimentos iniciais, né, que não integra a ata de preço, mas pode usar a ata de preço. Ele pode pegar uma carona nessa ata de preço, né? Ou seja, né, esse esqueminha aqui eu vou colocar para baixo. Ou seja, eu tenho, né, como é que se diz? Uma analogia que eu faço em sala de aula que dá muito certo para você entender aqui, ó. Se você comparar o sistema de registro de preço com um churrasco, eu tenho o dono da casa, eu tenho o vizinho que ajuda, né? Aquele vizinho sempre prestativo. E eu tenho, né, o raio do cunhado. Brincadeiras à parte, eu dei sorte nesse quesito aqui de cunhado, meu cunhado é bem gente boa. Mas vamos lá, para você entender. Ó, o dono da casa é o cara que vai fazer tudo, né? É ele que vai organizar o churrasco, é ele que vai ter que acordar cedo para limpar, ver como é que tá a churrasqueira, se tem carvão, né? Se a geladeira tá boa. Quando acaba o churrasco, ele que vai limpar. Então ele faz tudo. Ou seja, ele seria, né, o responsável, né, por esse grande procedimento chamado churrasco, e ele é o gerenciador, né, daquela vaquinha que vai arrumar o dinheiro para pagar o churrasco. Então aqui, ó, palavras-chave. Veja se não é essa, ó. Aqui, ó, palavras-chave, né? Responsável, gerenciar. Então, né, tem o dono da casa que faz tudo. Depois eu tenho o vizinho. O vizinho, ele não é responsável por nada nem gerencia nada, mas ele participa. Ou seja, ele ajuda. Eu tenho um cunhado. O cunhado não faz nada. Só que ele não faz nada, mas no final ele quer comer. Veja se não é assim. Ó, o dono da casa é o órgão ou a entidade gerenciadora. Ou seja, presta bem atenção. Vai gerenciar e vai ser responsável pelo procedimento. Aí, o vizinho é o órgão ou a entidade participante. Ele não tem muito voz ativa, porque não é dono da casa. Mas no que ele pode, ele ajuda. O órgão ou a entidade participante participa do procedimento, sem ser responsável e sem gerenciar. E eu tenho um cunhado que não faz nada e quer comer, que nós chamamos de entidade não participante. Ou seja, não faz nada, não quer, né, ajudar em nada, mas quer comer. A entidade não participante, ela não gerencia, ela não é responsável por nada, ela não participa, mas no final ela pega aqueles fornecedores da ata e usa como referência. Legal? E usa como referência. E aí, pessoal, ó, isso aqui em sala de aula, em especial no exame da ordem, é um sucesso. Por quê? Porque a gente consegue trazer para uma linguagem do dia a dia. Então, aquele sujeito que é o dono da casa, você no churrasco, né, que vai ser responsável pelo churrasco, porque se der merda, você responde, né? Você que vai gerenciar a ata, né, aquela vaquinha para arrumar o dinheiro, você é o órgão ou a entidade gerenciadora. Agora, aquele seu vizinho que não acorda tão cedo, você começou a limpar o quintal 6 da manhã, ele chegou às 10, mas ele até participou, cara, ele ajudou. Os procedimentos iniciais ali de limpar, acender a churrasqueira, ele ajudou. É a entidade participante. Não gerencia e não é responsável por nada,
mas ajuda, participa. 2 horas da tarde, quando o churrasco estava pronto, tudo pronto, né? O arroz, a maionese, a carne, o frango, chega seu cunhado, que não participou de nada, não fez nada, mas quer comer. No caso aqui, ó, é a entidade não participante, que não fez nada, mas vai usar como referência os preços que estão dentro da ata, né? É o que nós chamamos de pegar carona. Meu amigo, traduzindo numa linguagem muito do dia a dia, né, afastando totalmente, né, da nomenclatura que é usada dentro, né, do procedimento licitatório, que geralmente é isso aqui que a gente vê, ó, se eu tenho, né, alguém responsável pela condução ao ponto de gerenciar a ata depois que ela fica pronta, nós chamamos isso de órgão ou entidade gerenciadora. Né? O órgão ou entidade gerenciadora é aquele que vai ser responsável, né, pela condução, vai gerenciar, né, a ata depois de formada. Agora, se eu tenho aquele que não é responsável pela condução e nem vai gerenciar a ata, legal? Não vai ser responsável pela condução e nem vai gerenciar a ata, mas participa ajudando nos procedimentos iniciais e integra a ata, nós chamamos esse cara de entidade participante, órgão entidade participante. Agora, se o camarada não participa de nada e nem integra a ata, mas ele quer usar os fornecedores que estão na ata, nós chamamos esse cara de órgão ou entidade não participante. Vamos trazer isso aqui para uma prática, porque isso aqui cai muito nos concursos, tá? Pega o edital aí, se você vai fazer um concurso e vê se vai cair. Então olha aqui, ó. Imagine você que a União abriu um sistema de registro de preço para poder registrar preços de papelaria, caneta, folha, tesoura, grampeador, essas coisas. Tá bom. A União, quando abriu, né, esse sistema de registro de preço, ela vai, né, gerenciar. Primeiro vamos botar aqui do começo. Ela vai ser responsável pelo procedimento do sistema de registro de preço e ela vai gerenciar a ata depois que a ata ficar pronta, né, com todos os fornecedores e o preço. Tá bom. Aí, o Estado do Rio de Janeiro, quando soube que a União estava iniciando um sistema de registro de preço, né, ofereceu, né, uma ajuda nos procedimentos iniciais. Interessante que não está gerenciando nada, né? Está ajudando. Ou seja, está participando. E por estar participando, vai fazer parte da ata. Mas não vai gerenciar essa ata. Só vai fazer parte da ata. Aí, depois que tudo terminou, depois que chegou ao fim e que a ata já está pronta, aparece o Estado de São Paulo. Pessoal, nada contra, o Estado que eu amo. Quando eu vou trabalhar em São Paulo, eu sou muito bem tratado. É um exemplo isso aqui, tá bom? Depois chegou ao fim, chega o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, aqui ó, não ajudou. Ou seja, não participou de nada. E por isso, não faz parte da ata. Não integra a ata. Só que o Estado de São Paulo, mesmo sem fazer parte da ata, ele quer usar
né, os referenciais dessa ata. Tá bom? Tá bom. Olha aqui, ó. Troquei de cor. Né? A União, que fez tudo, foi responsável e agora está gerenciando a ata, nós chamamos a União de entidade gerenciadora. É a entidade responsável pelo processo do sistema do registro de preço e pelo gerenciamento da ata, não é isso? É, aqui, ó. Em órgão, entidade gerenciadora. Tá bom. O Estado do Rio, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Vou apagar isso aqui. Ó, o Estado do Rio, que mesmo sem ter sido responsável e mesmo sem gerenciar a ata, mas em razão de ter participado está dentro da ata, o Estado do Rio a gente chama de entidade participante. Agora, ó, o Estado de São Paulo, que não está dentro da ata, que não ajudou e só chegou quando tudo já tinha acabado, mas quer usar a ata como referencial, a gente chama de entidade não participante. É isso que no dia da prova eles vão cobrar de vocês. Entidade gerenciadora, por quê? Porque gerencia a ata e antes foi responsável pelo procedimento. Entidade participante, por quê? Porque mesmo sem gerenciar a ata, participa e está dentro da ata. Ajudou em alguma coisa. Entidade não participante, por quê? Porque não ajudou em nada, nem está dentro da ata. Por isso, o não. Legal? Mas quer usar, né, a ata como referencial para contratações lícitas. Isso é um sistema de registro de preço. Legal? Não tem problema nenhum. É isso aqui que vai cair na sua prova. Agora, se no seu edital tiver, né, lá o sistema de registro de preço e o decreto que regulamenta, aí tem que aprofundar mais, porque eu tenho que ver o procedimento das modalidades, etc, etc. Mas para uma prova geral, como tem caído aí depois da nova lei de licitação, é exatamente isso que você tem que saber. Legal? Legal. E aí depois eu tenho o registro cadastral. O que seria o registro cadastral? É um cadastro prévio que serve para tornar mais sério, ou seja, mais rápido, o procedimento de habilitação da licitação. Ou seja, eu tenho dois procedimentos especiais que querem, né, aumentar a rapidez da habilitação. Qual é? Né, o registro cadastral e, vamos chegar aqui, peraí. E a pré-qualificação. Então, olha aqui, ó, o registro cadastral, né, e a pré-qualificação são dois procedimentos auxiliares que querem melhorar a rapidez da habilitação. Lembra da habilitação? Quer melhorar a rapidez da análise dos documentos dos licitantes. Basicamente do licitante vencedor. Tá? Então aqui, ó, interessados em participar de um futuro certame, eles vão apresentar documentos relativos à habilitação. Lembra? Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação financeira, habilitação tributária, trabalhista e social, né? E vão compor, né, um registro cadastral a ser utilizado pela administração. E a ser utilizado pela administração no futuro. Não é para agora, não. Legal? É um registro onde as empresas estão lá cadastradas e no futuro, né, se precisar, elas serão chamadas. O órgão e a entidade da administração pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações para efeito de cadastro unificado de licitante, na forma que dispõe o regulamento. Isso aqui, ó, é uma novidade da nova lei de licitação. Tá? A administração pública, ó, deverá utilizar
o Sistema de Registro Cadastral Unificado. Esse sistema, né, ele está no Portal Nacional de Contratações Públicas, é um site na internet, para efeito de cadastro unificado de licitante. Professor, por que um cadastro unificado? Fica mais fácil fiscalizar. Legal? Porque às vezes o cara apronta num estado, vai para o outro, e apronta no outro, vai para outro, e aí fica mais fácil fiscalizar. Só que, infelizmente, de acordo com o que dispõe o regulamento, e às vezes o regulamento não é tão bom quanto a lei, tá bom? E aí, pessoal, ó, certamente nós acabamos os procedimentos auxiliares, tá bom? Vamos fazer uma revisãozinha, né? Explicamos agora aqui para vocês os procedimentos auxiliares. O primeiro, o procedimento de credenciamento. O segundo, o procedimento de qualificação. O terceiro, de pré-qualificação. O terceiro, o procedimento de manifestação de interesse. O quarto, o procedimento de registro de preço. E o quinto, o procedimento de registro cadastral. Esse aqui, ó, sem sombra de dúvida, né, é o que mais cai em prova, até porque você tem que saber o que é entidade gerenciadora, participante e não participante. Legal? E esses aqui, ó, deixa eu trocar de cor. Esses aqui, ó, são aqueles que eu falei para você que visam facilitar a habilitação. Legal? Visam fazer a habilitação dos licitantes algo mais fácil, mais célere, para poder a licitação acabar de forma mais rápida. Legal? É isso que você tem que saber para o dia da sua prova. E a gente vai, né, encerrar mais um bloco. Caramba, professor, mais um bloco. Câmera da Verdade, mais um bloco para a gente ver no próximo bloco, deixa eu ver aqui, né, o procedimento, salvo engano, é esse mesmo, né? Procedimento de contratação direta, não é isso? Deixa eu só ver aqui. Isso. Processo ou procedimento de contratação direta. Ou seja, o que a administração pública tem que fazer para contratar sem licitar e não dar problema? Não arrumar problema com o Ministério Público, Controladoria, etc., Tribunal de Contas, etc., etc. Tá bom? É vapt-vupt, eu já estou voltando.